Saudações. Com base no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, simplicidade de coração. Que a paz de Jesus ilumine nossos corações. Hoje estaremos estudando o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os que são pobres de espírito, e com maior ênfase a questão simplicidade de coração. Estamos falando neste canal ao abrigo da AETA, Associação Espírita Teresa d'Ávila de Porto Alegre. Iniciaremos com uma pequena oração. Agradecemos ao nosso Pai, o Criador de bondade e justiça, Ele que nos proporciona essa existência, onde nós aqui estamos exercendo o nosso livre-arbítrio, em busca da nossa perfectibilidade relativa ao Pai, conforme Jesus assim nos solicitou. Desta maneira, aqui estamos, estudando esta doutrina consoladora. Que os bons espíritos de Jesus nos orientem e protejam durante essa nossa palestra e durante, evidentemente, toda a nossa vida. Que assim seja. Iniciaremos com uma pequena oração, como nós falamos, e damos seguimento quando nós verificamos no Evangelho segundo o Espiritismo as bem-aventuranças, ou o que se convencionou chamar o Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, quando Jesus cantou as bem-aventuranças, um poema de consolações e, sobretudo, de orientações de como devemos proceder para alcançarmos a plenitude, a felicidade. No item 1 deste capítulo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois que deles é o reino dos céus, declarou o mestre Galileu. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Allan Kardec, neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos lembrar que muitos de nós entendíamos pobres em espírito como sendo pessoas de pouca inteligência, parvas, medíocres, sem interesse em progredir, mas Kardec nos esclarece. Por pobres de espírito, Jesus não entende as de pouca inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Sérgio Lopes, nosso querido expositor de Pelotas, no seu livro O Código do Monte, em As Virtudes do Sermão da Montanha, escreve-nos: algumas pessoas consideram estranho que Jesus tenha se referido aos humildes com a designação pobres em espírito. É lógico que se faz necessário considerar a questão da linguagem daquela época. No entanto, vale considerar a colocação de Haroldo Dutra Dias, outro notável espírita, que é estudioso das escrituras bíblicas nos nossos dias. Numa das suas admiráveis conferências em torno do tema, diz que assim como alguém pobre materialmente necessita de recursos materiais, o pobre em espírito necessita das riquezas espirituais. E um bom exemplo disso, ao tempo de Jesus, é Mateus, um intelectual, coletor de impostos, mas pobre em espírito, querendo enriquecer-se espiritualmente. O Evangelho, ou a Boa Nova, é um manual de instruções que vem orientando a humanidade como um farol orienta as embarcações em noites trevosas. É um instrumento educacional que vai extrair um modelo íntegro
que Deus sementou em cada um de nós. Jesus nos deixou este roteiro que nos convida à prática de determinados procedimentos que, uma vez inoculados em nosso psiquismo e tornados parte integrante da nossa personalidade, fará de nós efetivamente irmãos uns dos outros, sem distinção de credo, cor, gênero ou orientação política, pois vigorará daí por diante a ética e a fraternidade. Seremos uma grande família, amando-nos uns aos outros como gostaríamos que fôssemos amados. Este roteiro crístico foi legado à humanidade há 2000 anos. Vem nos modificando pouco a pouco, mas todo aquele que é atingido pela luz que emana deste farol recebe a sua marca e não poderá mais alegar ignorância das verdades sublimes. Jesus faz esse alerta dizendo que são bem-aventurados os pobres em espírito, ou os humildes, ou ainda os que têm simples o coração, pois que deles é o reino dos céus. Com toda a propriedade do Espírito encarnado mais nobre que pisou neste planeta. Lembremos que o Rei dos Reis, Jesus, representou a humildade desde o seu nascimento. Ele nasceu numa estrebaria, deitado que foi numa manjedoura, aquecida pela animalha ali refugiada. Deixou-se imolar na cruz, tendo sido negado 3 vezes por aquele que, arrependido depois, seria o esteio da cristandade. Mas nosso assunto é simplicidade de coração. Reflitamos. O homem é um ser gregário, isto é, vive em bando ou em grupo, não só para a perpetuação da espécie como os demais animais, mas por necessidade de sobrevivência física e psicológica. Observamos que, onde houver um grupamento de individualidades reunidas em torno de um objetivo comum, haverá a exaltação de alguém desejoso de liderar por alguma imposição, quer seja de ordem moral, como Jesus o foi, quer seja de ordem intelectual ou pela força bruta. Em qualquer grupamento haverá alguém que desejará se sobressair, ser o condutor, conduzir o grupo na direção julgada por ele correta. Ser o maior, muitas vezes movido pelo orgulho. Assim também aconteceu no colegiado dos apóstolos do Cristo, em mais de uma ocasião. Conta-nos Mateus, no seu Evangelho, capítulo 18, versículo de 1 a 5, a passagem que é feita a pergunta que nós se baseamos hoje, textualmente, dizendo assim: por esta ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando assim uma criancinha, colocou-a de pé no meio deles e respondeu: digo-vos, em verdade, que se não vos converterdes e tornardes como as criancinhas, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se diminuir como essa criancinha, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criancinha como esta, recebe a mim. Palavras de Jesus. Ao apresentar uma criança e dizer que é necessário se torne uma criança para entrar no reino dos céus, Jesus ressaltou o símbolo de pureza, a simplicidade de coração que a criança representa. Já no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos 20 a 21, consta: interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, Jesus
Resposta disse-lhes: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós. Como compreender isto? Sabemos que um reino localiza-se onde a vontade do rei, do reinante, é lei. É lei no reino. Em resposta à questão 614 de O Livro dos Espíritos, os mensageiros da codificação dirão: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Allan Kardec, o insigne codificador, mais adiante na questão 621, vai perguntar: onde está escrita a lei de Deus? Aqui os espíritos da codificação responderam: na consciência. Resposta simples, concisa. Então, se está na nossa consciência, o que nos falta para tomar posse deste reino? Sócrates, antes mesmo de Jesus, já pautava sua filosofia no axioma: conhece-te a ti mesmo. Nós temos que conquistar este reino, e o roteiro, o mapa, Jesus nos deixou. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O roteiro, o mapa, o caminho é o Evangelho. Diante de Deus somos todos crianças ainda espirituais, mas nem sempre temos esta consciência. A obediência diante da suprema vontade do Pai, revelada por meio de suas leis gravada na nossa consciência, é o primeiro passo para a conquista do reino. Vamos obedecer à lei, portanto, né? O espírito, em seus diversos níveis evolutivos, que respeita as leis de Deus, encontra recursos ainda maiores para desenvolver elevadas virtudes intelecto-morais, até alcançar a perfeição espiritual relativa ao nosso Pai. A prática recomendada por Jesus é a de comportar-se conforme um servo de todos. Ser simples. Vale ressaltar que o mestre não sugere que o indivíduo se torne o escravo de todos. O servo tem vontade própria, está pronto para ajudar e colaborar, mas não age como um escravo, abdicando do seu livre-arbítrio, de suas vontades, de seus talentos. Ser servo de todos é agir com sabedoria, sempre auxiliando de acordo com o nível evolutivo de quem é servido. Igualmente, torna-se o último de todos, sendo instrumento de Deus. É bem diferente de tornar-se objeto dos caprichos, das ambições, dos desvarios e das violências humanas. Tornar-se o menor, segundo Jesus, é exercício de humildade, resultando da prática da caridade, porque não há humildade sem caridade, não há caridade sem amor, esse amor incondicional. Quem se torna o menor será grande, porque sabe reconhecer as suas qualidades e os talentos dos demais e busca trabalhar em prol de um convívio melhor, sempre salientando os talentos alheios. Enquanto os apóstolos discutiam durante a viagem acerca de quem seria o maior, não poderiam supor que a lógica de Deus é a bem contrária à lógica do imediatismo humano. Afinal, quem poderia imaginar que o maior
é quem se torna o menor para servir em nome de Deus. Jesus nos ensina a estratégia de se fazer menor por meio da obediência a Deus para o devido cumprimento dos seus deveres. É nesse sentido que o forte deve se apresentar fraco para levantar os fracos e sustentar os fortes. É nosso dever ser humildes e simples, como uma criança. Sérgio Lopes, ainda naquele mesmo livro que referimos anteriormente, o Código do Monte, esclarece a respeito da humildade, primeiramente definindo o que consta no dicionário, que significa humildade. Primeiro, virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. Segundo, modéstia. E terceiro, submissão. Sérgio Lopes completa a etimologia de humildade nos seguintes termos. No senso comum, humildade é entendida como uma característica de submissão daqueles que se colocam abaixo dos outros. No entanto, humildade tem origem em humus, do latim humo, terra, humo. Por isso, humildade é a pessoa que possui a lucidez de sua natureza mais básica, a que nasce da terra, do humus. Se estamos encarnados, nascemos no humus. Portanto, necessitamos ser humildes. Não sendo assim, estaremos desconectados da nossa dimensão material. Analisando a passagem em que Jesus toma uma criancinha para ensinar-nos como devemos ser o maior, Sérgio Lopes escreve que a primeira virtude é a humildade. Nada se inicia senão pela humildade. Como na subida de uma montanha, para alcançar as alturas, é preciso chegar-se primeiro ao sopé do monte, começar-se a subir do chão, da terra, do humus, para depois se avançar às alturas. Sérgio Lopes compara a escalada de uma montanha, por analogia, a uma viagem interior, descoberta de si mesmo, como preconizava Sócrates. Para conhecer-nos a nós mesmos é preciso humildade, pois é necessário encontrar dentro de nós as características mais primariamente humanas, as de maior materialidade em nosso mundo íntimo. Olhar para si implica estar aberto a perceber o que se tem de bom, mas também o que se tem de negativo. Reconhecer qualidades em si mesmo é fácil. O difícil é ter coragem de perceber as próprias fraquezas. O orgulhoso julga-se bom o suficiente e não vê falhas em si, somente nos outros. Por isso ele não se avalia, apenas observa os erros alheios, diz Sérgio Lopes. Na ocasião da última ceia, que é bem apropriada ao nosso trabalho, nos conta o irmão X, no seu livro Boa Nova, ditado a Francisco Cândido Xavier, no capítulo 25, sobre esse episódio da última ceia, em que Jesus reunira seus discípulos para dar-lhes as últimas instruções, pois ele sabia que aproximava-se o episódio do Gólgota. Jesus e os discípulos haviam se reunidos na casa de um admirador do Mestre para a cerimônia da Páscoa. Jesus faria ali as suas últimas exortações ao colégio apostólico. Nesta reunião, em dado instante, tendo-se feito longa pausa entre os amigos
palradores, o Messias acentuou com firmeza impressionante: Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas a espécie de vitória tão passageira quanto as edificações do egoísmo e do orgulho humano. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificam com despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominaram à força o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinem o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus, na divina construção da sua obra, imolando-se com alegria para a glória de uma vida melhor. Após repartir o pão e o vinho, o mestre mantinha palestra íntima com João, tendo interrompido o colóquio, e observava os discípulos. A discussão iam acirradas. Então as palavras "maior de todos" soavam insistentemente, nos conta o irmão X. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material. Sentindo-lhes a incompreensão, o mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. Nesse instante, os apóstolos observavam que ele se erguia. Com o espanto de todos, despiu a sua túnica singela e cingiu-se como uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais íntimos a serviço dos seus senhores. E como se fosse dispensáveis as palavras naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com o pano que estava cingindo. Vindo até Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavas os meus pés? Em resposta, Jesus lhe disse: O que eu faço agora não sabes, mas depois saberás estas coisas. Pedro disse: Jamais lavarás os meus pés. Por todo sempre. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Após um silêncio de introspecção, Simão Pedro, emocionado, lhe diz: Senhor, não somente meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E assim, depois que lavou os pés deles, tomou suas vestes e novamente se recostou. Jesus disse-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor. E dizei bem, porque eu o sou. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros, no caminho da vida, porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fizer sinceramente o menor de todos. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que deles é o reino dos céus. Os pobres de espíritos, os humildes, os que têm simples o coração. Foi esse o exemplo que Jesus nos deixou na última ceia, de humildade. Podemos achar que seja difícil lutar com o orgulho que habita em nós, mas podemos dar como exemplo de mudança uma pessoa que era o orgulho de seu partido.
era indicada como possuidor das condições necessárias para assumir o comando do Tribunal Superior. Era defensor intransigente da causa defendida pelo seu grupamento. O orgulho lhe cegava o discernimento e, pelo amor transformado em ódio, tornou-se o primeiro perseguidor dos cristãos. Sob seu comando, ocorreu o primeiro sacrifício de um seguidor do Nazareno. Mas, às portas de Damasco, Saulo de Tarso teve a visão que transformaria a sua vida e a de todos nós, os gentios. Agora Paulo, uma vez liberado das escamas que lhe toldava a visão, agora via a estrada de Jesus. Já havia deixado o homem velho no deserto, tornara-se defensor intransigente do Cristo. Havia corrigido seu rumo e, com a mesma veemência que defendia o Torá, agora quando pautava-se pelo farisaísmo, intransigente agora defendia os ensinos de Jesus. De perseguidor, passou a ser perseguido, mas seu coração agora batia no compasso do de Jesus. Dizia: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Paulo agora tinha um coração humilde, coração simples. Domara o orgulho, vencera a si mesmo. Se Jesus chamou Saulo às portas de Damasco, quantas vezes nós já ouvimos o seu chamamento? Custa livrarmos-nos das escamas que ainda tolhem a nossa visão. Custa livrarmos-nos do homem velho, ainda estamos no deserto das nossas imperfeições, lutamos contra elas, mas, graças a Deus, a lei do progresso é divina e imperiosa. Dia virá quando seremos espíritos puros. Custará, porém venceremos a nós mesmos, as nossas impropriedades, pois não é próprio de um filho de Deus agasalhar o egoísmo, a inveja, o ódio, o despeito, a falta de caridade, a soberba, o orgulho, que é pura ignorância e antípoda da humildade. Façamos como Simão Pedro. Vamos ungir nossos pés para que possamos andar na direção dos nossos irmãos sofredores. Lavemos nossas mãos para trabalhar em favor dos mais necessitados. Lavemos também nossa cabeça, para que tenhamos bons pensamentos na construção do bem. Lavemos também nossos olhos, para enxergar a mão estendida até nós, num pedido. Também nossos ouvidos, para que não se façam surdos à solicitação sofredora. Lembremos-nos que a humildade é a precursora da caridade. Bem-aventurados aquele que alcançou a plenitude, a felicidade, aquele que tem a simplicidade de coração. Bem-aventurados os pobres de espíritos, os humildes, os simples, pois que deles é o reino dos céus. Promessas de Jesus. Obrigado, irmãos, pela vossa atenção. Fiquemos na paz do Cristo. Muito obrigado.